Olá, seja bem-vindo ao dia 298 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda juntos em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Reis, no capítulo 6, iremos a 1 Timóteo, no capítulo 3, iremos a Daniel, no capítulo 10 e iniciaremos o maior capítulo do livro de Salmo, Salmo 119. Hoje nós vamos do verso 1 ao verso 24. Então, lembrando, hoje nós vamos iniciar no verso 1 e vamos ao verso 24. E amanhã daremos continuidade a Salmo 119. Aqui, em 2 Reis, no capítulo 6, nós vamos ver Eliseu fazendo um machado flutuar. Nós vamos também ver o exército arameu sendo ferido de cegueira e também a fome durante o cerco de Samaria. Vamos a essa leitura? Diz assim, 2 Reis, capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reunião. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei e tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria e, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É o Eliseu, o profeta, que está em Israel, e revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em teu quarto. Ordenou o rei: Descubra onde ele está, para que mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com seus cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que ele olhou e viu as colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse: Este não é o caminho, nem a cidade que procuram. Siga-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devemos matá-los? Ele respondeu: Não, o rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco. Ordene que sirvam comida e deixe que eles voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! O rei respondeu: Se o senhor não o socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque para prensar uvas? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Essa mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinharemos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela havia escondido.
Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os meus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que chegasse, Eliseu disse às autoridades: Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do Senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Vamos ao Novo Testamento? No Novo Testamento, hoje, nós faremos a leitura de 1 Timóteo, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo ele vai falar dos bispos e também dos diáconos da casa de Deus. Vamos a essa leitura? 1 Timóteo, capítulo 3. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter uma boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem em cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao mistério da fé e com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente devem ser dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escreva essas coisas, embora espero ir vê-los em breve. Mas se eu demorar, saiba que com as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Vamos agora à leitura de Daniel. Hoje nós faremos a leitura de Daniel no capítulo 10. No capítulo 10, Daniel ele tem a visão de um homem vestido de linho. E aqui no capítulo 10 nós vamos ter a leitura dessa visão que Daniel teve. Vamos a essa leitura das Sagradas Escrituras no capítulo 10 de Daniel. Diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até que se passaram as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto às margens de uma grande rio do Tigre, e olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como de um berilo, o rosto como relâmpago e os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas com os reflexos de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes.
E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia um homem tocou-me os lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. E eu disse, aquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da minha visão. Meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que se parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele me disse: Não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido. E disse: Fala, meu senhor, visto que me deste força. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes, revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Vamos agora ao Salmo 119, o maior salmo das Sagradas Escrituras. E esse salmo hoje nós começaremos no verso 1 e vamos até o verso 24. Amanhã nós daremos continuação a esses versos. Vamos à leitura de Salmos 119, do verso 1 ao verso 24. Diz assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam mal e andam no caminho do Senhor. Tu me ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera foste firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração e não permitas que eu desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina os teus decretos. Com os lábios repito todas as tuas leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como os que regozijo com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes. Malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço os teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos serão o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Grato pela tua companhia. Se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.